Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX. Então relaxe enquanto vamos para a Austrália. Existe um velho ditado que diz que a verdade é mais estranha do que a ficção. Mas e quando é a ficção que inspira a realidade? A região de Perth, na Austrália Ocidental, é vasta e rural. No final do século XIX até o início do século XX, milhares de garimpeiros viajaram para a região, esperando enriquecer com a indústria de mineração de ouro em expansão. Em apenas uma década, a população triplicou e a cidade foi totalmente transformada de um lugar antes rudimentar e tranquilo para uma cidade moderna e elegante. A paisagem ao redor da cidade seguia selvagem e desolada, embora rica e fértil. Plantios e gado prosperavam, assim como pragas e roedores. Os coelhos eram os piores vilões, conhecidos por destruir plantações inteiras em poucos dias. Era quase impossível prever onde os coelhos atacariam em seguida, então, em 1901 foi tomada a decisão de construir o que ficou conhecido como a Cerca à Prova de Coelhos. Essa seria uma cerca de 2.023 milhas projetada para impedir a entrada de coelhos e outras pragas, a fim de proteger a crescente indústria agrícola da Austrália Ocidental. Apesar de demorar quase 50 anos para ser concluída, partes da cerca foram finalizadas aos poucos. A manutenção era fundamental para o sucesso da cerca, por isso homens foram contratados como patrulheiros da cerca. Como a cerca era tão extensa, a responsabilidade deles era monitorar sua integridade, fazendo reparos enquanto viajavam e substituindo os postes, se necessário. Os patrulheiros das cercas eliminavam as colônias de coelhos que encontravam e avisavam os proprietários vizinhos sobre qualquer atividade indesejada ao redor de suas terras. Embora inicialmente os homens trabalhassem sozinhos, no final da década de 1920, os patrulheiros começaram a inspecionar a cerca em duplas, em uma charrete puxada por 2 camelos. Assim, nossa história começa em 1929, com 2 patrulheiros trabalhando em equipe na cerca à prova de coelhos. Arthur Upfield e George Ritchie haviam trabalhado juntos por vários anos e apreciavam a tranquilidade dos vastos espaços abertos ao redor da cerca. Arthur, escritor, frequentemente usava paisagens desoladas como cenário para suas histórias. Ele já havia escrito 3 romances de sucesso variado e trabalhava no enredo do 4º. Mas seu enredo ficou emperrado quando tentou descobrir como escrever uma história convincente em que o personagem principal, cujo nome era Detetive Boney, conseguisse condenar um assassino mesmo sem haver um corpo. Em outras palavras, ele estava tentando escrever a história de um assassinato perfeito, aquele em que o autor do crime comete o ato hediondo e consegue destruir os restos de sua vítima, mas ele não conseguia imaginar exatamente como uma pessoa se livraria de um corpo de forma tão completa. Enquanto arrumavam a cerca, Arthur e George debatiam o problema e testavam ideias para achar uma forma ideal de sumir com um corpo. Foram necessários muitos meses de teorias até que George sugeriu um método que ele acreditava que alcançaria exatamente o que Arthur precisava que o vilão de sua história fizesse. George sugeriu que, uma vez cometido o assassinato, o assassino queimasse o corpo junto com os restos de um grande animal, como um canguru. Após a queima, o assassino vasculharia as cinzas para encontrar quaisquer pedaços grandes de ossos ou metal. Ele sugeriu dissolver o metal em ácido e moer os fragmentos de ossos até virarem pó. O pó, então, seria espalhado ao vento, o que eliminaria qualquer vestígio de que houve um assassinato para começo de conversa. Arthur ficou extasiado por achar uma solução para seus planos complexos, mas havia um problema. O método era tão perfeito que não haveria como a detetive Boney sequer detectar que um assassinato havia ocorrido. Isso significava que Arthur não poderia usar isso em sua história. Ele desafiou George a encontrar uma falha no método, o que significaria que a detetive Boney seria capaz de resolver o caso. Mesmo com a oferta de 1 libra, George não achou nenhuma falha. Arthur não queria desistir de sua história, então começou a discutir o método com outros patrulheiros de cerca, enquanto faziam suas inspeções. Ele esperava que alguém tornasse o método utilizável para seu romance. Foi durante uma dessas discussões que um certo Sr. Snowy Rose ficou sabendo da técnica que George havia proposto. Snowy Rose nasceu como John Thomas Smith em Perth, no ano de 1905. Não se sabe muito sobre sua história até 1928, quando ele foi preso por roubo. Ele cumpriu 3 meses de prisão antes de conseguir escapar da cadeia local. Após sua fuga, ele assumiu o nome de Snowy Rose e começou a trabalhar na cerca à prova de coelhos como uma forma de evitar suspeitas e o risco de ser devolvido à prisão.
Snowy era bem conhecido por Arthur e George e parecia animado em ajudar Arthur a resolver seu problema. No dia 5 de outubro de 1929, George, Arthur, Snowy e 2 outros patrulheiros da cerca estavam todos aproveitando uma refeição na Camel Homestead, quando o assunto do método de assassinato para o livro de Arthur voltou a ser discutido. Arthur ainda não havia decidido uma forma de usar o método, já que ele parecia perfeito demais. Mesmo assim, os homens tentaram ajudar, discutindo diferentes opções que achavam que Arthur poderia usar. No dia seguinte, eles partiram para suas patrulhas, com Arthur ainda perplexo sobre como incorporar o método em seu romance. Em dezembro do mesmo ano, Snowy parou novamente na fazenda de camelos, desta vez com 2 outros cavaleiros chamados James Ryan e George Lloyd. Eles partiram da estação juntos no dia 8 de dezembro. Uma semana depois, George Ritchie foi à fazenda de camelos e contou aos cavaleiros que conheceu um garimpeiro chamado James Yates. James contou a George que viu Snowy dirigindo um carro, o que era incomum, pois a maioria dos cavaleiros usava camelo ou charrete. Snowy contou ao garimpeiro que James Ryan e George Lloyd estavam andando pelo mato ao redor, embora ele mesmo nunca os tenha visto de fato. Algumas semanas depois, na véspera de Natal, Arthur encontrou Snowy na pequena cidade de You and Me. Quando Arthur perguntou sobre o carro, Snowy disse que John Ryan o emprestou, pois decidiu ficar em Mount Magnet em vez de seguir viagem. Estranhamente, porém, ele contou para outra pessoa que tinha comprado o carro de James Ryan dele por 80 libras. O Natal e o Ano Novo passaram e um neozelandês chamado Louis Caron chegou à região de Murchison. Louis conseguiu emprego na fazenda Ouija, uma das estações ao longo da cerca à prova de coelhos. Enquanto trabalhava lá, Louis conheceu vários patrulheiros, que sempre lhe contavam histórias sobre os dias protegendo a cerca. Louis nasceu como Leslie George Brown, e assim como Snowy, ele assumiu um novo nome ao tentar começar um novo capítulo em sua vida. Mas ao contrário de Snowy, a vida de Louis era bem comum. Ele nasceu e foi criado na Nova Zelândia, e após alguns anos de casamento viajou para Perth com um amigo, esperando ficar rico como garimpeiro. Quando isso não deu certo, ele aceitou o emprego na fazenda Ouija, esperando que, com o tempo, sua sorte mudasse. Enquanto Louis viajava, ele mantinha correspondência regular com seus amigos e frequentemente enviava cartas, descrevendo as experiências que estava tendo na Austrália. Por isso, foi uma surpresa quando sua correspondência regular parou abruptamente em maio de 1930. Imediatamente, eles suspeitaram que algo estranho havia acontecido com Louis e entraram em contato com a polícia local. Considerando a área onde Louis trabalhava e a grande população transitória, a polícia inicialmente minimizou a suspeita de crime. Isso foi até perceberem que James Lloyd e George Ryan também estavam desaparecidos, não sendo vistos desde o dia em dezembro em que deixaram a estação de camelos com Snowy. Com o relato do empregador de Louis, de que ele também foi visto pela última vez com Snowy Rose, a polícia passou a suspeitar que algo ruim ocorrera a um ou todos os homens. O sargento Manning liderava a investigação e sabia que Arthur buscava um método de assassinato para seu novo romance. Ele também sabia que Snowy estava bem ciente do método, torcendo pelo melhor, mas suspeitando do pior. Ele decidiu trazer Snowy para interrogatório. Assim que o detetive Manning chegou para interrogar Snowy Rose, reconheceu-o como John Thomas Smith, o ladrão que havia escapado da custódia em 1928. O detetive o prendeu na hora e o mandou de volta para a prisão. Isso deu à polícia mais tempo para investigar o desaparecimento de Louis Caron, James Lloyd e George Ryan. As provas contra Snowy aumentavam. Além de ser a última pessoa vista com Louis, Snowy também descontou seu cheque semanas após o desaparecimento dele. Todos sabiam que Snowy mostrou interesse em saber sobre o método do assassinato durante a conversa na fazenda Camel Station em outubro do ano anterior. As circunstâncias do veículo que Snowy dirigia perto do Natal eram suspeitas, mas não haviam encontrado restos mortais. Como eles poderiam provar que algum dos homens estava mesmo morto? A resposta para essa pergunta talvez nunca tivesse sido conhecida se não fosse por um cavaleiro que estava patrulhando perto da cabana das 183 milhas ao lado da cerca à prova de coelhos. Durante a patrulha, ele achou sinais de incêndio na cabana e, entre cinzas e poeira, uma aliança de casamento masculina. O patrulheiro, ciente do sumiço de Louis e do método de assassinato debatido há meses, avisou a polícia sobre sua descoberta.
A aliança foi posteriormente identificada como sendo de Louise devido a um erro que um joalheiro cometeu quando ela foi ajustada alguns anos antes. O joalheiro havia usado o quilate errado de ouro para soldar as extremidades da aliança, deixando uma marca distinta e significando que era, com certeza, de Louise. A aliança serviu como confirmação de que Louise havia sido assassinado, e as cinzas na cabana provavelmente eram tudo o que restava de seu corpo. O incêndio confirmou que o assassino usou o método sugerido para o livro de Arthur. A polícia tinha certeza de que Snowy Rose era o responsável e ele foi acusado de assassinato. O julgamento dele começou em 10 de março de 1932 e foi presidido pelo juiz Percy Draper. O caso do assassinato sem corpo estava causando bastante sensação na Austrália Ocidental e o público estava muito intrigado com o caso. Snowy era um membro querido dos patrulheiros da cerca e era sabido que alguns trabalhadores tinham passados duvidosos e sumiam de repente. Desapareciam, geralmente para escapar de serem presos por algum delito anterior. 3 trabalhadores de cerca desaparecerem ao mesmo tempo parecia realmente muito suspeito. As testemunhas no julgamento incluíram o patologista, que disse ao tribunal que os fragmentos de ossos e o dente encontrados eram, sem dúvida, humanos. O dentista de Louis Caron e o joalheiro que consertou sua aliança de casamento também depuseram. Arthur Upfield descreveu o plano do assassinato e contou ao tribunal como Snowy tentaria ajudar a encontrar uma falha nele para que Arthur pudesse terminar seu livro. Snowy Rose foi ao banco das testemunhas para se defender. Ele negou ter assassinado Louis Caron e disse não saber por que havia decidido desaparecer ou para onde poderia ter ido. No dia 19 de março de 1932, Snowy Rose foi considerado culpado pelo assassinato premeditado de Louis Caron. Pelo seu crime, ele foi condenado à morte. Quando perguntado se tinha algo a dizer sobre sua condenação, Snowy respondeu: "Só isso. Fui considerado culpado de um crime que nunca foi cometido." Mais tarde, ele foi enforcado na prisão de Fremantle em 13 de junho de 1932. James Lloyd e George Ryan nunca mais foram vistos, e seus restos mortais nunca foram encontrados. Parece que Snowy Rose seguiu exatamente o método proposto para o livro de Arthur, mas nunca saberemos o que o fez ignorar o passo crucial de peneirar os restos e dissolver os metais em ácido quando assassinou Louis. Snowy nunca foi acusado pelo sumiço dos outros homens. Arthur Upfield passou a usar o método sugerido em seu romance The Sands of Windy e mais tarde também escreveu um livro de não-ficção baseado nos assassinatos reais, chamado The Murchison Murders. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero vê-los novamente no próximo Briefcase.